O que era para ser apenas mais uma avaliação de carro elétrico aqui no Drive-On, por força do acaso acabou se tornando um vídeo muito mais interessante do que o previsto. Então hoje a gente não está aqui apenas com um Jaque EJ-S1 qualquer. A gente está com um Jaque EJ-S1 de 122 mil quilômetros rodados. Eu sei que muita gente tem dúvida de como que fica a experiência de um carro elétrico depois de muitos quilômetros rodados, e hoje a gente vai responder essa pergunta, falando um pouquinho aqui não só apenas de como é o Jaque EJ-S1, mas também de como o tempo, os 3 anos aqui rodando como Uber, fez esse carro sofrer e como que está o estado de conservação geral dele hoje. Bora lá! E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E apesar de ser um carro relativamente novo nas nossas ruas, o Jaque EJ-S1 é um velho conhecido aqui de nós brasileiros e também dos chineses. Ele é um carro feito na base do Jaque Yue. Um nome meio estranho, né? Mas que para nós brasileiros aqui é mais conhecido como Jaque J2. Um carro que foi lançado há cerca de uma década atrás, na época daquela primeira onda da Jaque aqui no Brasil, né? Que eles chegaram até a estudar ter uma fábrica aqui no nosso país. O Jaque J2 teve uma vida relativamente curta, mas inclusive teve uma atualização ali de meia-vida com motorização flex. Mas bem, ele acabou saindo de linha e nesse meio tempo a Jaque também mudou de estratégia, começando a ser uma marca que queria se posicionar como 100% elétrica aqui no mercado brasileiro. E inclusive um dos primeiros carros elétricos a lançar aqui no Brasil foi exatamente o Jaque IEV20, um nome bem diferente de J2, mas no final das contas a gente estava falando exatamente da mesma plataforma. Na época, inclusive, o IEV20 era o carro elétrico mais barato do Brasil, mas ele não durou muito tempo. Pouco tempo depois ele saiu de linha e foi substituído por esse cara aqui, o Jaque EJ-S1, que usa a mesma plataforma que a gente já via ali no IEV20 e também no J2, mas aqui com vários aperfeiçoamentos que vieram da Sol, a marca que é uma joint venture entre a Volkswagen e a Jaque lá na China, especificamente para carros 100% elétricos. Então, durante o vídeo vocês vão perceber que boa parte dos problemas que a gente encontrava lá no J2 continuam aqui, são meio que herdados desse projeto um pouco mais simples e antigo, mas por outro lado, esse é um carro que teve diversos avanços se comparado aos Jaques mais antigos. Um verdadeiro passo, um avanço muito grande quando o assunto é qualidade de construção. E até pouco tempo atrás, assim como era lá no Jaque EV20, o EJ-S1 também era o elétrico mais barato do Brasil. Mas isso não é mais verdade hoje. Esse carro atualmente é vendido por R$ 126.900, bem mais caro do que os R$ 115.900 pedido pelo BYD Dolphin Mini ou pelos R$ 99.900 pedidos pelo Renault Kwid E-Tech. Ou seja, a proposta aqui de excelente custo-benefício que ele tinha no seu lançamento, hoje já não é uma verdade tão grande assim entre os 0 km. Mas entre os usados, você consegue achar uma jaquinha dessa aqui, carinhosamente apelidada por nós, né, na faixa dos 70 a 80 mil reais. Isso pensando em carros bem parecidos com esse aqui. Ano 2021, 2022, na faixa ali dos 100, 120, 150 mil quilômetros usados. Mas bom, falando aqui agora sobre versões, né? Essa aqui é a versão convencional do EJ-S1, né? Como comentei com vocês, custa R$ 126.900. Mas além dessa versão convencional, ele tem outras duas configurações. Uma de R$ 130.900, EJ-S1 City Cargo, a versão furgão, né, que não tem os bancos traseiros, feito para carregar carga, né, e entregas dentro da cidade. Ou então por R$ 138.900, o Jaque EJ-S1 EXT, a versão aventureira dele que tem esse mesmo conjunto aqui, mas com pneus de uso misto e um visual um pouquinho mais aventureiro. E independente de qual versão você esteja falando, o que a gente encontra ali embaixo do capô, né, de conjunto mecânico, baterias e tudo mais, é exatamente igual. Bora falar um pouquinho mais disso. E apesar de ser vendido aqui no Brasil em versão única, esse Jaque EJ-S1 que a gente tem aqui, lá na China, é a versão topo de linha, seja em equipamentos de comodidade, capacidade de bateria, ou também potência do motor. E inclusive, falando de potência do motor, né, é curioso ver como que esse cofre aqui é realmente muito grande. A gente tem um espaço gigantesco aqui até chegar no motor. Isso é um dos sinais que aqui a gente não está falando de uma plataforma feita para carro 100% elétrico.
mas sim de uma plataforma feita para carros a combustão que foi adaptada para receber um conjunto elétrico. Então, realmente, muito espaço de sobra aqui dentro do capô. E falando um pouquinho sobre números, né? Como eu comentei com vocês, essa aqui é a versão topo de linha lá na China. Então a gente está falando de 62 cavalos e 15,2 kgfm de torque. Na prática, né, quando a gente olha nesses números, não parecem serem tão bons assim. A gente está falando de um carro que tem potência menor do que os carros 1.0 aspirados a combustão. Mas, por outro lado, o torque é bem alto, muito próximo ali dos 1.0 turbo. E, além de tudo, a gente está falando de um carro 100% elétrico, ou seja, o torque é instantâneo. Esse carro aqui tem um desempenho muito, mas muito legal na cidade. O problema é que ele definitivamente não é um carro feito para estrada. A velocidade dele é limitada eletronicamente a 105 km por hora, chegando até bater ali uns 110 em velocidade do painel, o que, lembrando, é menos do que muitas rodovias aqui no Brasil. Realmente deixa bastante a desejar. Mas, de bateria, né, até que ele tem uma capacidade bem interessante. E lembrando que o conjunto de bateria que a gente encontra aqui também é o topo da gama lá na China, ou seja, a gente está falando de um conjunto de bateria de 30,2 kWh, feito em ferro lítio, ou seja, uma tecnologia um pouquinho mais antiga e que tem uma densidade energética um pouco pior do que a gente encontra na maior parte dos carros elétricos mais modernos. Mas, na prática, isso acaba não sendo um problema tão grande, afinal de contas, esse carro pesa apenas 1.180 kg, continua sendo um modelo bem leve. Falando um pouquinho mais sobre a autonomia, né, a gente está falando de um carro aqui que tem 161 km de autonomia de acordo com o ciclo do Inmetro e que chega a 302 km de acordo com o ciclo WLTP, que é o padrão global ali de medição de autonomia de carros elétricos. Na prática, a gente sabe que o Inmetro é um pouco pessimista e o WLTP, por outro lado, é um pouco otimista demais. Então, na prática, o que a gente encontrou aqui é cerca de 220 a 280 km de autonomia, lembrando que esse carro aqui está com 122 mil quilômetros rodados e uma capacidade de bateria ali, uma vida de bateria na faixa dos 97%. Achei uma autonomia bem razoável. O problema que a gente tem aqui é que a capacidade de carga desse carro até que não é das piores não. São 20 kWh aqui de velocidade máxima em corrente alternada e de 3,3 ali em corrente contínua, que dá um carregamento aí de 100% da bateria em cerca de 1h30 em corrente alternada ou cerca de 10 horas ali na corrente contínua. Só que qual que é o problema? O padrão que a gente tem aqui não é o padrão convencional aqui do Brasil, tipo 2. O que a gente tem aqui é um carro com padrão chinês, o GBT. Então, para você conseguir carregar na maioria dos eletropostos que a gente tem aqui no Brasil, você fica dependendo de usar esse carinha aqui, olha, que é um adaptador de tipo 2 para GBT. Então, olha, você pega aqui o cabo que tiver lá no eletroposto que você estiver usando e pluga desse lado, e aqui você pluga no carro. Qual que é o problema? Isso aqui, olha, limita bastante a velocidade de carga. Então, dificilmente você vai conseguir parar ali em um eletroposto de 50 kWh, por exemplo, e de fato carregar esse carro aqui em sua velocidade máxima. Você vai continuar limitado aqui a velocidade menor aqui do adaptador e na prática vai demorar cerca de 4, 5 horas para dar uma carga completa nesse carro, mesmo em um carregador ultra rápido. Ou seja, se você está pensando em comprar esse carro aqui para pegar a estrada, para fazer viagens um pouquinho mais longas, além da limitação mecânica ali da velocidade máxima, esse carregador aqui também vai ser um baita dor de cabeça ali para você. E outro problema que a gente tem aqui também é o porta-mala. Vou mostrar ali para vocês. São apenas 121 litros de porta-mala. Eu acho que chamar isso aqui de porta-mochila ainda é um elogio, porque afinal de contas, nem a nossa mochila fotográfica coube aqui de forma correta. E vale lembrar que a gente está falando aqui de um carro que não tem step, apenas um kit de reparo, e ainda você deveria levar isso aqui, né, para onde você for, com o seu adaptador aqui de bateria e tudo mais. Ou seja, é um porta-mala simplesmente horrível, muito pior do que a gente encontra ali nos seus concorrentes, seja da Renault ou seja da BYD. E se não me engano, esse aqui é o menor porta-mala entre todos os carros vendidos aqui no Brasil. Lado positivo aqui é que a gente tem banco bipartido e reclinável, então você consegue ganhar aqui um pouquinho mais de espaço se você precisar. E o acabamento aqui do porta-mala é surpreendentemente bom. Então a gente tem aqui um batente em plástico, a gente tem um revestimento em camurça aqui atrás dos bancos, também aqui tecido no lateral e a gente tem aqui tecido até mesmo na tampa. Então, olhando aqui em forma de acabamento, né, realmente ele não deixa muito a desejar. Mas, lembrando, né, a gente está falando aqui de um carro muito,
mas muito pequeno. Então a gente está falando aqui de um carro que tem dimensões menores do que a gente encontra em todos os seus concorrentes. Menor do que no Kwid, menor do que no BYD Dolphin Mini. E um carro que, por conta de ter uma plataforma feita para carros a combustão inicialmente, né? Lembrando que lá em 2010, carros elétricos praticamente não existiam, né? Nem aqui e também nem na China. Então a gente não tem um entre-eixos tão longo e um aproveitamento interno tão bom quanto a gente encontra no carro da BYD. E, além do mais, né, a gente acaba ficando muito dependente de vícios e problemas que a gente já tinha desde lá da época do JAC J2. Então vocês vão perceber isso aqui um pouquinho mais na hora que a gente estiver falando aqui da ergonomia interna, mas até aqui pelo lado de fora a gente consegue perceber isso, né? Olha como que a gente tem uma frente um pouquinho mais longa, olha como que a gente tem um carro muito baixo, olha como que a gente tem um conjunto de rodas e pneus pequeno, que acaba limitando um pouquinho o uso no dia a dia. Mas, já que a gente está falando aqui de JAC J2, né? Reparem aqui, toda essa lateral, né, daqui até aqui, é exatamente igual o modelo a combustão que a gente tinha lá nos inícios dos anos 2010. A porta é a mesma e inclusive esse vinco bem marcante que ele tem aqui na lateral, olha, é exatamente o mesmo que a gente tinha lá no JAC J2. Então a gente percebe bastante aqui o parentesco entre os dois modelos. Mas bora lá para dentro. E enquanto lá do lado de fora muitas semelhanças são encontradas com o JAC J2, aqui pelo lado de dentro é realmente muito difícil você achar alguma coisa que ele se parece com o antigo JAC a combustão. Realmente o interior aqui foi totalmente remodelado. E inclusive ele é totalmente diferente também do que a gente encontrava lá no IEV20, né, que era a sua primeira versão elétrica. Eu pessoalmente acho o interior dele aqui muito bem resolvido, tanto em relação a design quanto também em relação à usabilidade. Mas é claro que ele tem alguns pênaltis ali, sem dúvida alguma. Bom, começando a falar aqui um pouquinho sobre a impressão geral aqui, qualidade e acabamento é tudo muito simples, né? A gente percebe aqui plástico duro, plástico duro, plástico duro, black piano. Mas a usabilidade aqui na prática é até bacana, né? A gente tem aqui o visual, essa faixinha rosa que a gente também encontra tanto lá no para-choque dianteiro quanto no traseiro. A gente tem essa faixa texturizada aqui no meio. A gente tem apliques black piano aqui de muito bom gosto. Nada daquele uso exagerado de black piano que a gente encontra em alguns carros chineses, né? E esse console central aqui é muito, mas muito bom. A gente tem um console central muito alto, com excelentes porta-objetos, né? A gente tem espaço aqui que cabe um óculos, cabe uma carteira, porta-objetos aqui, portas-garrafas muito bons, que cabem aqui o seu copo Stanley e sua garrafa grande. A gente tem aqui o botão Power, né, para ligar o carro, o freio de mão eletrônico. A gente tem um espaço aqui também para carregador por indução, que infelizmente aqui nesse carro não está mais funcionando, e inclusive é o único ponto de desgaste aqui do seu interior que a gente percebe um pouquinho mais. Então ele está bem arranhadinho aqui, né, algumas marcas aqui de uso mesmo, né, de ficar colocando e tirando o celular aqui com certa frequência. Aqui para trás a gente tem um apoio de braço, ele não abre, né, só um apoio de braço mesmo. E o mais interessante é que aqui embaixo a gente também tem um porta-objeto, né, então a gente tem aqui vários espaços para você colocar objetos e a gente tem aqui duas portas USB e também um carregador 12 volts. Realmente aqui um interior bem interessante quando a gente fala aqui de visual, mas a gente tem uns pênaltis bem graves aqui quando a gente fala de ergonomia. E os problemas de ergonomia que a gente encontra aqui no EJS1 são vários problemas que a gente encontra também em outros carros feitos em plataformas para combustão e que foram eletrificados posteriormente, mas tem alguns pênaltis que ele tem aqui que sinceramente são exclusivos aqui dele. E bom, para começar, a gente tem um clássico problema aqui dos carros eletrificados posteriormente, né? Todo o conjunto de bateria deles fica embaixo aqui do banco do motorista e também ali do assoalho dos bancos do passageiro. Então todo o carro teve que ser elevado. A posição de dirigir dele acaba sendo um pouco mais alta por conta disso, e a gente está falando de um carro que não tem ajuste de altura do banco. Então você fica preso aqui nessa posição um pouquinho mais alto. Você tem aqui o ajuste apenas da inclinação do banco. E a gente tem também aqui, felizmente, um ajuste de altura do volante. Mas, sinceramente, eu pareço um gigante dentro desse carro. Porque o ajuste do volante dele, essa é a posição mais baixa e essa é a posição mais alta. É um campo muito pequeno e em todas elas é muito, mas muito ruim. A gente está falando de um carro que na posição mais baixa do volante aqui, olha, eu não teria espaço nem para entrar embaixo do carro, olha, entrar dentro do carro, repara. E na hora que eu levanto aqui para ficar na posição mais alta, que não é tão alta assim, ainda assim eu raspo bastante a perna aqui. É realmente uma ergonomia muito, mas muito ruim. E o volante dele é bem torto, assim como era também lá no J2, né? Acho que um pouco dos sinais aqui dessa plataforma um pouquinho mais antiga.
Mas qual que é o problema, né? A gente tem um ajuste de altura, não tem ajuste de profundidade, o volante é baixo, o banco é alto. Então, mesmo para mim que tem 1,77 m, que não sou uma pessoa tão alta assim, a ergonomia desse carro é simplesmente terrível. E me fez ter dor nas costas aqui, mesmo em trajetos curtos, de cerca ali de 30, 40 minutos, 1 hora. Para quem é um pouquinho maior, né, seja de altura ou seja de peso, de largura, realmente não vai caber nesse carro. Então vale o ponto de atenção. Se você está considerando comprar um desse aqui, aproveita que a gente encontra ainda 0 km na concessionária, vai lá, senta com calma, faz um test drive, seja muito crítico aqui em relação à ergonomia. Porque se você conseguir sentar bem nesse carro aqui, beleza, talvez ele não te incomode. Mas tem uma possibilidade muito, mas muito grande dessa ergonomia toda esquisitona dele te desagradar bastante. E além da ergonomia aqui ser bem limitada, a amplitude da abertura aqui das portas também não é das melhores. Seja aqui das portas dianteiras ou também das portas traseiras. Mas isso não é um problema tão grande assim, né? Como é um carro muito compacto, você acaba conseguindo se ajustar aqui de certo modo. Outra coisa interessante de comentar aqui também, né, que quando a gente olhava lá para o J2 e para o EV20, né, a gente não tinha um carro com um painel tão moderno como a gente encontra aqui. Mas nesse caso aqui, no EJS1, a gente tem um conjunto bem interessante de painel digital aqui na frente e também de uma central multimídia com um tamanho bem respeitável. Só que a usabilidade e as funcionalidades são bem limitadas. Bora dar uma olhada aqui no painel primeiro. E bom, a configuração aqui, né, a visualização do painel é bem simples, né? A gente tem aqui do lado esquerdo esse diagramazinho do carro, que basicamente mostra se ele está com a luz de freio ligada, os faróis ligados ou em movimento, mas aqui a gente não tem nenhum tipo de assistente de direção. Aqui no meio a gente tem um velocímetro digital e aqui do lado esquerdo a gente tem um diagrama de força, né? Dessa listinha aqui para baixo ele está no charge, ou seja, ele está carregando, e dessa listinha para cima ele está no power, ou seja, ele está gastando energia. Aqui em cima a gente tem um indicador de marcha, né? Ele está aqui no parque. Odômetro total, 122 mil quilômetros, como eu tinha comentado com vocês. Relógio, capacidade de bateria e o trip, né? O odômetro parcial. E o que você consegue fazer aqui nesse painel? Basicamente nada. Através desse botão aqui do lado esquerdo do volante, você consegue mexer nessas configurações aqui do lado esquerdo. E basicamente o que você tem aqui é um consumo médio de energia, mas que você não consegue zerar. Ele usa uma média aqui dos últimos quilômetros. Você tem também aqui um diagrama aqui com velocidade, motor, voltagem e corrente, algo que você na prática bem provavelmente não vai usar para nada. Aqui do lado a gente tem o trip, né, o viagem, né, que aqui sim você consegue zerar. Então a gente rodou aqui desde que a gente pegou o carro 99 km e a gente pegou ele com 98% de bateria, ou seja, a gente gastou 47% para rodar 99 km, lembrando, né, que a gente teve um uso um pouquinho mais severo aqui realmente para testar o carro. E depois aqui dessas funções, a gente tem um diagrama aqui de capacidade de bateria e de temperatura. A gente tem aqui, de novo, o consumo médio, que é o primeiro ponto na hora que você clica aqui. Então, um painel realmente muito simples, nenhum tipo de configuração de visualização mais avançada aqui. Mas vale lembrar que quando a gente olha para os seus concorrentes, né, seja o Dolphin Mini ou o Kwid E-Tech, a gente tem painéis ainda mais simples do que ele. E com essa leitura e um tamanho aqui bem razoável, realmente não tem muito o que reclamar aqui desse painel. Voltando aqui para o volante, né, a gente também tem aqui o ajuste do piloto automático e do lado de cá o ajuste da central multimídia. Falando nela, né, bora mostrar um pouquinho mais. E toda a interface aqui da central multimídia, né, ela é visualmente até interessante, né? A gente já avaliou outros carros, principalmente de origem chinesa, né, com centrais com visual um pouquinho carregado, com responsividade que não é muito boa, mas essa aqui, olha, ela é bem simples de mexer, com visual bem clean, eu gostei bastante. Então o que a gente tem aqui? A gente tem essa visão principal, né, com rádio, telefone, configuração do carro, configuração do sistema. Indo aqui para a direita a gente tem um link para os aplicativos, né? A gente não consegue instalar outros aplicativos nesse carro, apenas esses aqui que já vem por default. E aqui a gente tem também algumas outras visualizações, né? Então aqui alguns indicadores do ar-condicionado, né, da refrigeração do carro. Alguns indicadores aqui de hora, Bluetooth e volume. E a gente aqui não tem nenhum tipo de botão físico para controlar o ar-condicionado, inclusive, né? Então, você fica dependendo aqui desses controles na tela. É um ar-condicionado digital, mas não é um ar-condicionado automático, né? Então aqui você tem o controle do ventilador, do lado esquerdo. Aqui a gente tem o controle da temperatura. Aqui no meio a gente consegue definir para onde o ar está sendo mandado, olha, para cima, para o meio, para baixo, ou você pode mandar aqui em mais de uma posição. E a gente tem alguns links aqui em cima, seja para o desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro, ar-condicionado, recirculação de ar e aqui para ligar ou desligar o sistema aqui de refrigeração. Então,
Tudo simples de mexer, mas eu sinto falta aqui de alguns botões físicos ou até mesmo de um atalho aqui para sua vida ficar um pouquinho mais fácil. Indo aqui para a tela principal, né, a gente tem aqui os aplicativos básicos, né, e aqui a gente tem a configuração um pouquinho mais avançada. Dentro de configuração de sistema você consegue mexer em algumas coisas muito simples do carro, né, então configuração de som, brilho de tela, hora, coisas desse tipo. E a gente tem aqui também o link para o hotspot de internet. Então esse carro ele tem um roteador de Wi-Fi, que lembrando é um serviço que você tem que pagar à parte. Aqui em configuração do carro a gente tem algumas configurações muito simples aqui, né, de travamento automático da porta, ligar e desligar o controle de tração e também ligar e desligar o auto hold. E aqui a gente também tem o modo de condução, né, então a gente pode colocar no modo normal, econômico, de acordo com o que está escrito aqui, ou de longa autonomia. Basicamente o que isso faz aqui é mexer na configuração do seu acelerador e a entrega de potência para fazer com que o carro fique um pouquinho mais manso e consiga uma autonomia melhor. Aqui em recuperação de energia, a gente consegue ficar no forte, normal ou fraco, e basicamente o que isso mexe aqui é na sua sensação de pedal de acelerador e de freio. No modo forte ele vai usar um pouco mais a regeneração, né? Ele vai dar aquela travada um pouquinho maior quando você tirar o pé do acelerador e, consequentemente, também aumentar aqui a autonomia. Som e luz, você consegue configurar algumas coisas simples aqui, de intensidade luminosa, coming and living home, coisas do tipo, e é basicamente isso. A gente tem também um indicador de pressão de pneu também, que é um indicador direto, então a gente consegue ver temperatura e pressão, mas que está em kilopascal, né? Não é uma métrica uma unidade de medida muito padrão aqui para nós brasileiros. E você tem link aqui para o ar-condicionado, para o telefone, para vídeo, multimídia e imagem. Vale lembrar que esse carro aqui ele não tem Android Auto e Apple CarPlay nem com fio nem sem fio, mas a gente tem esse EasyLink, que é um aplicativo que você baixa, instala no seu celular e aí você consegue conectar aqui para espelhar as informações do seu celular na tela. Mas não é Android Auto e Apple CarPlay, a gente está falando de uma configuração, né, um sistema customizado aqui para ele. Então, para aquelas pessoas que são entusiastas de tecnologia, provavelmente vão sentir falta aqui de um espelhamento de celular, de algumas funcionalidades um pouco mais complexas. Mas para aquela pessoa um pouquinho mais leiga, que quer só um carro aqui com uma central multimídia interessante, que consegue usar aqui de forma simples, com certeza o EJS1 vai agradar bastante. E aqui você fica livre daquelas esquisitices de interfaces chinesas que são tão comuns em outros carros que a gente já viu passar aqui pelo canal. Aqui não, a usabilidade é mais do que suficiente. E lembra que eu tinha comentado um pouco para você sobre a ergonomia do carro que deixava muito a desejar? E olha, quando o assunto são os bancos, não é diferente. Eu já estou cansado aqui com as costas doloridas só de fazer esse vídeo para vocês aqui, que está durando cerca de, sei lá, uns 20 minutos. Então os bancos são bem limitados, né? A gente tem aqui esse banco com encosto de cabeça inteiriço, que é normal aqui nessa categoria. É um banco um pouquinho mais estreito, né? E com essas abas largas aqui na lateral, que também limitam para pessoas um pouquinho maiores. Mas por outro lado a gente está falando aqui de um banco de couro. Couro, né? Vinil, couro ecológico, como você preferir chamar. Mas são bancos bonitos e você vê que também são bancos com uma durabilidade bem bacana, né? A gente está falando novamente aqui de um carro de 122 mil quilômetros rodados e mesmo o banco aqui do motorista, ele não está cedendo, ele não está esquisito, nada do tipo. Então, são bancos ruins, mas duráveis e com um acabamento bacana. E passando aqui novamente aqui para a sensação de acabamento, né? A gente tem aqui um pequeno pedaço de tecido no banco aqui, né? Na porta para você encostar. A gente tem vidros elétricos nas 4 portas, mas só com automático na do motorista e apenas para descida. Para subir, você tem que ficar segurando aqui. Os retrovisores são elétricos, mas não tem rebatimento, apenas retrovisores elétricos. A gente tem aqui um farol que não é automático, você ajusta ele através de uma rodinha aqui do lado esquerdo. A gente tem luzes auxiliares de neblina. A gente tem também um ajuste elétrico de altura do farol, né, que você consegue mexer através de uma rodinha aqui do lado esquerdo. A gente tem o limpador de para-brisa que não é automático, mas você seleciona a velocidade e a intensidade dele através dessa alavanca aqui do lado esquerdo. A gente tem aqui do lado direito o indicador de marcha, né? Então, para baixo você coloca no drive, para cima você coloca na ré. Ele é um carro, inclusive, que tem câmera de ré, sensor de estacionamento e gráfico dinâmico, inclusive. Então você tem aqui todas as funcionalidades. Clicando aqui, você coloca no parque. Eu tenho uma crítica muito grande a essa câmera de ré aqui, que ela fica numa posição bem baixa, ela fica ali logo acima da placa do carro. E ao contrário da maioria dos carros, que ela fica inclinada para baixo, né? Então você tem uma noção ali de onde está o fim do carro e o início da parede. Essa aqui não, ela fica na horizontal.
Então você simplesmente vê a parede chegando mais perto. E o problema de você fazer isso é que o quão perto você está da parede acaba sendo aqui uma tarefa um pouquinho mais difícil do que deveria ser. O freio de mão dele, como eu tinha comentado com vocês, é eletrônico, né? Então basta você apertar aqui para baixo e ele desarma o freio de mão, e você puxa, ele arma novamente. E aqui a gente tem saídas de ar no meio, nos cantos. Porta-luva, infelizmente, a gente não tem, apenas um porta-objeto aberto aqui. O que é uma grande pena, porque a gente está falando de um carro que tem vários porta-objetos muito bons aqui no console central, e o porta-luva seria o lugar perfeito. Afinal de contas, aqui no console central, mesmo deixando aqui na parte de baixo, ainda assim os seus objetos vão ficar à vista aqui, né, de algum ladrão, de alguma pessoa que for mexer no carro. Mas, bom, é um carro bem limitado aqui na frente, né, vocês devem ter percebido. Só que lá atrás a história é um pouquinho pior. Mas ele tem um diferencial muito bacana frente aos seus concorrentes. Bora lá. Se tratando de um carro curto, com entre-eixos curto e um carro 100% elétrico, realmente não dava para esperar muito do espaço traseiro aqui dele. Mas por outro lado, né, lembra que eu comentei com vocês que ele tem um grande diferencial? Ele é um carro de 5 lugares. Então você tem aqui cinto de segurança, encosto de cabeça, tudo certinho para uma pessoa ser levada aqui no banco do meio. Lembrando que Kwid Tech e BYD Dolphin Mini, os dois são homologados apenas para levar 4 pessoas, né? 2 ali na frente e 2 aqui atrás. Mas levar 3 pessoas aqui nesse banco traseiro é realmente uma tarefa um pouquinho complicada. Isso por diversos aspectos. Começando, né? É um carro estreito, é um carro curto, é um carro com entre-eixos curtos. E repare como que mesmo eu com 1,77 m, sentado atrás de mim mesmo, eu tenho apenas 2, 3 dedos de espaço entre meu joelho e o banco da frente. Outro problema típico aqui dos carros elétricos e plataformas posteriormente eletrificadas é que o assoalho é muito grande. Ele é plano, mas ele é muito alto. E repara o espaço que eu tenho aqui para colocar meu pé embaixo do banco. Realmente não cabe muita coisa aqui, né? Então eu acabo ficando com a minha perna extremamente flexionada. Repara como que o espaço aqui que eu tenho entre o banco e a minha perna é de cerca de 3 dedos, né? E isso acaba sendo muito cansativo. Força o joelho, não dá um suporte muito bom, acaba forçando também um pouco a lombar. A inclinação dos bancos também não é das melhores. A gente está falando de um carro que fica com o banco bem na vertical. E o espaço na cabeça, mesmo com todas essas limitações, e um carro que tem um desenho ali um pouquinho mais alto atrás, não é das melhores, viu? Eu tenho cerca de 2 dedos aqui de espaço entre a minha cabeça e o teto. Gostaria que esses 2 dedos fossem levantados aqui no banco, né, para ficar um pouquinho mais confortável? Até gostaria, mas eu entendo a opção de não fazer isso, porque uma pessoa de 1,80 m aqui, bem provavelmente já ficaria raspando o chifre aqui no teto. E bom, novamente, banco de couro, acabamento legal. É um carro que rodou como aplicativo aqui nesses últimos 2 anos, né? Então deveria estar bem surrado aqui atrás, mas definitivamente não está. O acabamento desse carro, toda a qualidade de montagem, de construção dele, se mostra muito nesses detalhes. É um carro que sobreviveu muito bem esses 122 mil quilômetros. Então, no final das contas, aqui a gente acaba sofrendo em dobro. Seja pelo projeto um pouquinho compacto demais e mais antigo ali do J2, e também pela eletrificação que coloca ainda mais limitações aqui no EJS1. É um carro que, sinceramente, para motoristas de aplicativo, por mais que eu saiba que muita gente está usando, não é uma opção tão interessante assim. Se por um lado você acaba economizando bastante ali em combustível, carregamento e tudo mais, você pode acabar sofrendo com notas um pouco ruins por conta do espaço realmente bem limitado aqui do banco de trás. Bom, agora que vocês já conhecem um carro pelo lado de fora, bora dar uma volta aqui na jaquinha. Como eu tinha mostrado para vocês, o controle aqui do câmbio, né, é através da alavanca aqui da direita. Então, uma vez que o carro está ligado, só você ir para baixo aqui, ele está no D, tirar o pé do freio e dar um toquinho no acelerador. Eu acho que agora é até um bom momento para falar um pouquinho sobre algumas estranhices que eu achei aqui nesse carro. Toda a sensação ali de creeping, né, de aquele efeito de creeping, né, que quando você tira o pé do freio e o carro acelera automaticamente, não existe nesse carro. E aí não é nenhum problema só de, putz, você tá com o auto hold ligado e por isso que o creeping foi desativado. Não, ele realmente não tem creeping. Então basicamente você tem 2 opções aqui.
Ou você liga o auto hold e aí você tem realmente a função de auto hold, né? Você tira o pé do acelerador e o carro continua parado, né? O efeito ali tanto de hill holder quanto de auto hold. Ou se você desliga o auto hold, você perde tanto o auto hold mesmo quanto também o hill holder e você não ganha o creeping. Resumindo, né? O que significa? Significa que se você estiver numa ladeira e você tiver com o auto hold desligado, e você tirar o pé do acelerador e tirar o pé do freio e pisar no acelerador, você vai ter um comportamento muito parecido com o comportamento que você encontraria em um carro manual. Sabe aquele efeito de controle de embreagem que você tem que fazer um movimento rápido e tudo mais? Ou seja, é horrível, é realmente muito ruim. E toda a sensação dos pedais aqui também não são das melhores, viu? É um carro que tem um pedal do acelerador bem sensível, mas ao mesmo tempo ele tem uma dead zone, né? Uma faixa ali no início que você pisa e não acontece nada. E quando isso junta com o efeito de regeneração aqui do motor elétrico, cara, é muito desconfortável. Você acaba tendo que ficar com um cuidado extra ali no acelerador. E o que acaba piorando ainda mais a situação, né? Lembrando, é um agravante acima de outro, é que aqui a gente está falando de um carro que tem uma ergonomia muito ruim. Então o seu joelho já fica numa posição estranha. É realmente muito difícil de dosar o acelerador dele. E o freio é um pouquinho mais tranquilo, né? O freio tem um efeito um pouco estranho ali da regeneração quando você começa a pisar, mas fora isso, ele funciona bem. E bom, dito esses pontos estranhos aqui, né, do comportamento, de resto, ele é um carro que funciona muito, mas muito tranquilo e muito fácil de dirigir. Então, você tem uma direção que é leve, ela não é tão precisa, mas ela é leve. Você tem um desempenho bem bacana aqui do motor, então, óbvio, não é um carro rápido, não é um carro bom para você dirigir rápido na estrada, né? Ele é limitado eletronicamente aos 105 por hora, mas é um carro que consegue fazer o 0 a 100 segundo os números da Jaque, na casa dos 10 segundos. E na prática, ele de fato é um carro bem rapidinho ali na aceleração. Talvez ele perca um pouquinho ali, chegando perto dos 70, 80 km por hora. Tenho um pouco de dúvida se esses números aqui de 10,3, aqui 10,7, que a Jaque anuncia realmente sejam feitos, atingíveis na prática, mas ainda assim é um desempenho mais do que suficiente na cidade. Seja quando você está dirigindo em ruas de barra a 40, 50 por hora, em avenidas a 60, 70 ou até mesmo em vias expressas ali na faixa dos 90 por hora. Um carro que para dentro da cidade vai te agradar e vai ter um desempenho muito próximo do que você teria aqui, por exemplo, em um carro 1.0 turbo. Então olha, só para mostrar para vocês, vou entrar numa avenida aqui, pisando fundo, olha, e olha como que o carro responde rápido, ó. 3, 2, 1, pisei. Nessa breve acelerada, já cheguei nos 50 km por hora, que é a velocidade máxima aqui da via. Então, voltando, né? Desempenho realmente não deixa nada a desejar. E é um carro muito fácil de dirigir aqui no dia a dia. Depois que você acostuma com essas estranhezas aqui do pedal, a ergonomia meio estranha e tudo mais, é um carro bem tranquilinho, muito fácil de dirigir. A sensação de suspensão dele também é muito boa. É algo até, de certa forma, surpreendente, né? Porque aqui a gente está falando de um carro baixo, de um carro com pneus baixos também, que tem uma suspensão bem curta. Então aqui tinha tudo pra gente ter um carro duro pra caramba, desconfortável, assim como era o Jaque J2, inclusive, né? Ou então da gente ir ali para um extremo do outro lado, que é uma suspensão meio macia demais, meio flutuante demais, que era o que a gente encontrava no Jaque EV40, por exemplo, até alguns anos atrás. Então, tinha tudo para ser um baita problema aqui nesse carro, mas a suspensão foi uma surpresa muito positiva. Continua sendo uma suspensão curta, que não tem ali muito espaço de trabalho? Sim, óbvio, ela tem limitações naturais aqui do projeto. Mas ela executa muito bem dentro dessas limitações. Então, um carro que vai conseguir passar super bem em valetas, quebra-molas, imperfeições de rua, que não vai te dar nenhum susto, não faz nenhuma pancada fora do normal. Realmente uma suspensão muito boa. E mais uma vez, lembrando, a gente está falando de um carro com 122 mil quilômetros rodados. Ou seja, tinha tudo para ele já estar aqui com uma suspensão um pouquinho mais cansada, que poderia dar alguns problemas. Na hora que você para o carro, você consegue perceber como o silêncio é absoluto aqui do lado de dentro, né? Assim como em outros carros elétricos. E mesmo quando você está em movimento, o isolamento acústico aqui é bem bacana. É claro, não é um carro super silencioso, né? Um isolamento acústico de um carro de luxo ou qualquer coisa do tipo. Mas a gente consegue ter uma combinação bem bacana aqui de um carro que não faz barulho de powertrain, né? Claro, a gente está falando de um carro elétrico,
que tem uma suspensão bem silenciosa, mais silenciosa até mesmo do que a gente encontra em alguns carros ali da GWM e da BYD. E ao mesmo tempo um carro que tem um isolamento acústico para o lado de fora, que na hora que você fecha todas as janelas, é muito boa, melhor do que boa parte dos carros nacionais. Então você não percebe barulho de trânsito, pessoas, ônibus do lado de fora de uma forma exagerada. E para fechar tudo isso, para coroar todo esse conjunto, de novo, a gente não está falando aqui de um carro 0 km, a gente está falando de um carro de 122 mil quilômetros rodados. E você não ouve nenhum barulho de acabamento. Cara, isso é algo realmente memorável. É difícil encontrar carros com uma quilometragem tão alta assim, que conseguem estar com um barulho zerado de barulho de acabamento como a gente encontra aqui. Então a gente não percebe barulhos aqui no painel, a gente não percebe barulhos em banco, cinto de segurança, tampa de porta-mala, qualquer coisa assim que é comum a gente ver em outros carros. Aqui a gente não vê nada disso. E só para não falar aqui que eu tô sendo otimista demais, esse carro tem sim um barulhinho que me incomoda um pouquinho, que é um rangido muito chato no pedal do acelerador. Mas isso aqui não é um barulho de acabamento, é simplesmente uma questão ali de lubrificação. Provavelmente um pouquinho de graxa, um pouquinho de lubrificante aqui já seria suficiente para resolver esse problema e tirar esse barulho chato que ele dá aqui no pedal. Mas não é aquele tipo de problema de barulho de acabamento que realmente mostra um carro que tem uma montagem meio ruim, que tem materiais muito simples, nada disso. Realmente aqui é tudo muito bem montado. Um ponto que vale ressaltar também aqui é que apesar desse carro ter feito as manutenções na concessionária, né, ter sido um carro que teve um histórico muito bom de manutenção, todo o conjunto de suspensão dele aqui ainda é original. Ele não teve o conjunto de suspensão trocado ali no meio da vida. E a mesma coisa a gente pode falar aqui das baterias, né? Então ele continua com o mesmo conjunto de bateria original que ele tinha lá na época da sua fabricação. Então aqui são 122 mil quilômetros muito bem cuidados, mas 122 mil quilômetros de verdade. Nada de maquiagem ou qualquer coisa desse tipo. E outro ponto que é legal de ser comentado aqui é que esse carro tem um sistema de pedal iPedal, nome que a própria Jaque deu. E o que é esse iPedal? É um pedal inteligente, né? O que ele faz é basicamente ter a capacidade de regeneração de bateria do carro no pedal do acelerador. Um pouco daquilo que eu tinha mostrado para vocês que a gente consegue alterar ali pela central multimídia. Mas qual que é o problema desse pedal do acelerador? Primeiro, ele não tem a capacidade de ser dirigido em um único pedal. Então aquele modo que a gente encontra em alguns outros carros elétricos, né, que você tira o pedal do acelerador e ele chega de fato parar o carro, aqui a gente não tem. Aqui a gente precisa do final ali da aceleração e a gente realmente pisar no freio para o carro parar totalmente. E além desse problema, a gente também não tem uma luz de freio que se acende na hora que você tira o pé do acelerador. E quando você está no modo ali de regeneração mais forte, a frenagem é realmente bem forte mesmo. Então acaba sendo um problema aqui de segurança, né? Você pode acabar pegando uma pessoa que está ali atrás de você, despercebida, e acabar tendo uma pancadinha ali na traseira do carro. Seria mais legal se ele tivesse uma regrinha, né? Quando ele chegasse a desacelerar a partir de X metros por segundo, alguma coisa desse tipo, ele acenderia a lâmpada de freio, assim como funciona em vários outros carros, geralmente ligados ali ao modo de condução de apenas um pedal. Existem inclusive algumas regulamentações na União Europeia que definem qual que é a velocidade, a desaceleração mínima para você conseguir ligar a luz de freio, né? Algo bem interessante, mas aqui a gente não tem esse cuidado. E quando a gente fala aqui de capacidade de bateria, né? A gente não é especialista nisso, a gente não é mecânico, não tem capacidade de aferir isso com a mesma certeza que pessoas técnicas conseguiriam. Mas a nossa sorte é que essa mesma unidade aqui, exatamente esse carro que a gente está avaliando, já passou na mão de outros especialistas que aferiram a capacidade de bateria dele. E chegaram à conclusão que esse carro está com uma vida útil de 97% da bateria. Isso depois de rodar 122 mil quilômetros. Ou seja, em 122 mil quilômetros ele perdeu apenas 3% da vida útil. O que daria ali na prática de um carro que desceria ali dos 300 km no padrão WLTP para cerca de 290. E bom, o que a gente percebeu aqui na prática de autonomia, né, de capacidade de bateria? É um carro que de fato continua entregando números muito próximos ou praticamente iguais ao que ele tinha na época de 0 km. Então, na prática aqui a gente encontrou um consumo que varia ali de 200 a 220 km de autonomia. Em trânsito mais pesado, usando ar-condicionado, trânsito mais travado e tudo mais, e que pode chegar a cerca de 280 a 300, andando num trânsito ali um pouquinho mais tranquilo, em avenidas, utilizando um pouquinho mais a regeneração de energia do carro. Números que são muito bons aqui considerando a idade do carro e considerando até mesmo o tamanho aqui do conjunto de bateria. Porém,
vale ficar atento, porque tanto em avaliações anteriores aqui dessa unidade específica, quanto também em comentários de outros proprietários aqui do EJS1, foi relatado diversas vezes que esse carro ele pode simplesmente morrer quando a bateria chega ali na faixa dos 10 a 15%. E quando eu falo morrer, é morrer mesmo. O carro vai perder força, vai ficar fraco e vai chegar a parar com você, entrar ali no modo de emergência que você vai ter que ou empurrar o carro ou trazer algum gerador, alguma coisa do tipo. Então, se você estiver esperando usar esse carro aqui na cidade, né, considere uma autonomia ali na faixa dos 200 km mais ou menos, para você ter uma segurança um pouquinho maior. E se você estiver na estrada, essa autonomia vai cair ainda mais. Então, considere parar ali pelo menos a cada 150 km para você não ter nenhuma grande dor de cabeça. E lembrando que aqui, novamente, a gente tem um carregador, um bocal do padrão GBT, o padrão chinês. Esse carro não foi adaptado para ter o portal tipo 2, igual que a gente encontra em todos os outros carros elétricos vendidos aqui no Brasil. Então, mesmo que você pare em um eletroposto na estrada ou na cidade que tem um carregamento rápido em corrente alternada, você vai ficar limitado a cerca de 7 kWh para carregamento. Ou seja, 5 horas parado para chegar de 0 a 100%, cerca de 3 horas ali se você quiser ir dos 20 aos 80. Então, definitivamente, não é um carro para você pegar a estrada, é um carro que tem diversas limitações aqui de autonomia, mas, pensando na proposta dele de ser um carro urbano, ele consegue cumprir muito bem o papel dele e também com uma durabilidade muito boa, igual a gente viu aqui nessa unidade. E passados 7 dias aqui com o Jaque EJS1, eu e Davi carinhosamente apelidamos o carro aqui de Jaquinha. Então, bora falar aqui um pouco mais sobre os pontos positivos e negativos da nossa Jaquinha elétrica. E bom, o primeiro ponto positivo aqui, sem dúvida alguma, é a qualidade de construção do carro. E isso é algo especialmente legal de comentar, porque a gente está falando aqui de um carro elétrico e de um carro chinês, que muitas pessoas tinham um preconceito gigantesco. Mas com 122 mil quilômetros rodados e quase 3 anos rodando como carro de aplicativo, é realmente impressionante como toda a manutenção desse carro, toda a construção dele, realmente suportou muito bem o batidão. A gente está falando de um carro que não tem nenhum barulho de acabamento, realmente nada. Não faz nenhum batido no painel, de suspensão, nada do tipo. Um carro que inclusive está com uma suspensão funcionando muito bem. Um carro que está ali também com uma vida e uma capacidade de bateria muito boa, mantendo ali os 220 a 280 km que ele tinha na época que ele era 0 km. E como um todo, né, até bancos, painéis e tudo mais, tudo continua num estado de conservação muito bom. Talvez o único sinal de idade que você tem aqui no carro sejam os poucos ralados que ele tem na roda e também o carregador por indução ali, que além de não funcionar, também está um pouquinho arranhado. Mas isso são realmente detalhes muito pequenos em um carro com, novamente, 122 mil quilômetros usados e quase 3 anos rodando em aplicativo. Passando aqui agora para o segundo ponto positivo dele, é a economia. E o que eu quero dizer com economia? Bom, aqui são diversos aspectos juntos. A começar que a gente está falando de um carro barato, entre aspas, para o padrão dos carros elétricos. Hoje, 0 km ele é mais caro do que um Dolphin Mini ou um Kwid E-Tech. Mas quando a gente fala ali para o mercado de usados e seminovos, a gente encontra jaquinhas como essa aqui, na faixa dos 70 a 80 mil reais, se você quiser ir ali para um modelo um pouco mais rodado e um pouco mais antigo. Além do mais, a gente também está falando aqui de um carro que tem uma bateria de 30 kWh e uma autonomia de mais de 200 km, ou seja, a gente tem aqui um gasto energético muito pequeno. Um carro ali que você vai gastar cerca de R$ 35 para dar uma carga cheia nele para rodar mais de 250 km. Ou seja, o gasto que você vai ter por quilômetro aqui é muito menor do que você teria em um carro a combustão. E até mesmo se comparado a outros carros elétricos um pouquinho maiores. E além do mais, a gente também está falando aqui de um carro que tem um custo de manutenção muito barato. Seja por conta dos pneus, que são bem pequenos e baratos, seja por conta das revisões, que são um pouquinho mais afastadas, seja até mesmo por conta do desgaste menor que a gente tem no conjunto de freios, por ser um carro 100% elétrico e tem essa capacidade de freio regenerativo. Ou seja, aqui realmente você vai ter um carro muito econômico, tanto de comprar quanto também de manter. E por fim, o terceiro ponto positivo dele aqui é algo muito simples, é o fato dele ter 5 lugares. Quando a gente olha ali para os seus concorrentes, Kwid E-Tech e BYD Dolphin Mini, são até carros um pouquinho maiores do que eles, um pouquinho mais espaçosos. Mas por outro lado, você não tem a homologação para levar 5 passageiros. E lembrando,
se você levar 5 passageiros e um carro homologado apenas para 4 lugares, você pode sim ser multado, além de não ter o cinto de segurança para o ocupante do meio, que pode ser um problema muito grave ali em caso de acidente. Porém, apesar de ter esses 3 pontos positivos, a Jaquinha aqui também tem 3 pontos negativos. É um típico caso de carro que é refém de suas próprias limitações. Sua primeira limitação aqui, sem dúvida alguma, é a ergonomia. É um carro muito, mas muito ruim de ergonomia. É um volante torto, é um pedal numa posição um pouco estranha, é um ajuste de altura muito limitado, é um banco extremamente alto, é um espaço traseiro também limitado. Então é um carro que tem uma ergonomia como um todo muito ruim. E isso pode ser o principal problema na hora de você ter um aí para o seu dia a dia. Vale muito a pena, antes de comprar um carro desse aqui, sentar, ir na concessionária, fazer um test drive com calma, se ajustar, para ver se você é uma pessoa que vai conseguir se sentar bem dentro dele ou não. Para mim, que é um pouquinho mais magro e tem 1,77 m, já foi um carro mais limitado. Eu imagino que para pessoas mais altas ou maiores do que eu, realmente não vai ser um carro muito legal. Segundo ponto negativo que ele tem também, ainda refém ali das suas limitações, é o projeto um pouquinho mais antigo. E aqui a gente está falando de um carro de cerca de 15 anos atrás. Ou seja, além de ser um carro compacto, pequeno e com diversas limitações relacionadas a isso, a gente também está falando de um carro que foi feito inicialmente para ter um conjunto de motorização a combustão, ou seja, a gente não tem um espaço interno, uma utilização de espaço tão boa quanto a gente encontra em carros 100% elétricos. E além do mais, a gente também tem um carro que tem diversas limitações de projeto aqui também, né? Então a gente consegue ver, por exemplo, um carregador aqui padrão GBT, a gente não tem o tipo 2. A gente tem um carro aqui que tem um conjunto de baterias no assoalho que limita novamente a utilização ali do lado de dentro. E vários outros detalhes. E além disso, a gente tem um terceiro ponto negativo aqui também, que são as limitações em relação à tecnologia. E aqui em tecnologia eu falo principalmente na central multimídia. É um carro relativamente recente, né, que foi lançado em 2020 na China, 2021, 2022 aqui no Brasil, e que não tem espelhamento de celular via Android Auto e Apple CarPlay, nem com fio e nem sem fio. As próprias funcionalidades que você tem ali no painel e na central multimídia também são bem limitadas. E por fim, para fechar tudo isso, a gente tem um carro que tem uma segurança muito ruim, então a gente teve 0 estrelas no LED NCAP e com críticas bem severas. E novamente, ainda falando de tecnologia, o carregador GBT, a JAC é a única marca chinesa que continua insistindo nesse padrão de carregamento chinês aqui no Brasil. Lembrando que toda a nossa rede de abastecimento aqui já está no padrão tipo 2, que é o usado por todas as outras marcas aqui no Brasil. E depois de passar esses 7 dias aqui com a Jaquinha e levantar esses pontos positivos e negativos, eu acho que existem 2 mensagens principais que você precisa de tirar desse carro. Talvez 3. A primeira mensagem é que ele é um carro resistente e que aguenta o batidão. Segunda mensagem é que ele é um carro que mostra o potencial gigantesco que a JAC tem aqui para os próximos anos. E o terceiro ponto é que se você não consegue se encaixar bem nesse carro, você definitivamente não deveria comprar um. Te explico um pouquinho melhor. Começando aqui pela ergonomia, né? Já falei ali, é um carro muito limitado, pode te dar dor nas costas, pode te dar dor no joelho, então, novamente, se você for comprar um, se senta, experimenta e leva tudo isso em consideração. Segundo ponto aqui, a capacidade de aguentar o batidão. 3 anos aqui rodando com o Uber, 122 mil quilômetros e um carro que definitivamente não parece ter toda essa idade que ele tem. Muitas pessoas têm medo dos carros elétricos, né, que eles não vão durar tanto quanto os carros a combustão, que eles vão virar lixo, que eles são descartáveis e tudo mais. Definitivamente esse carro prova que isso não é verdade. E o terceiro aqui, do potencial que a JAC tem aqui no futuro, cara, esse carro aqui é um passo gigantesco se comparado ao iEV20, que por si só já era um passo gigantesco se comparado ao JAC J2. E quando a gente olha para o futuro, né, para o novo JAC E-Way, ou então é JS3, a gente ainda não sabe exatamente qual que vai ser o nome, mas o novo elétrico que vai competir ali com o Dolphin Mini com o Hora 03, cara, esse carro tem tudo para ser um carro muito, mas muito bom. E conseguir de fato ali bater de frente com o GWM e com o BYD, que são carros que já provaram aqui serem de uma qualidade realmente muito à frente de boa parte dos seus concorrentes. Então é isso. Lembrando, se você está pensando em comprar um carro desse 0 km, não compre, definitivamente. Vale mais a pena você levar um BYD Dolphin Mini ou então um Kwid E-Tech, que são realmente carros bem mais baratos do que ele. Mas se você está procurando um carro elétrico usado, esse carro aqui é uma excelente opção. Por cerca de 70, 80 mil reais, é um carro que vai ser bem mais barato do que um 0 km
e que tem aqui a sua confiabilidade mais do que provada. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa avaliação, desse nosso guia de usados aqui com esse jaquinho aqui de 122 mil quilômetros rodados. Se ficou alguma dúvida aqui sobre o vídeo, manda aqui nos comentários. E também, se você for proprietário de um jaque, manda aqui o que você acha, como que foi a sua experiência com ele. Bora bater um pouco mais de papo aqui nos comentários e a gente se vê novamente no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive On. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.